Olá, 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 bom dia, bom dia, bom dia. Tá na hora da nossa live semanal de quartas-feiras. Hoje, dia 21 de maio de 2025. E a gente está na 17ª live aqui do YouTube na temporada 2025. E hoje, para tratar de um assunto muito, muito falado depois da reforma da Previdência, de um benefício que realmente sofreu muito com a transformação introduzida pela emenda 103 e que para muitos até foi um benefício que acabou, ou que tem dias contados na Previdência. Pois eu vou dizer que não acabou, deu um tempo, mas está voltando. Então a gente vai falar de aposentadoria especial, sempre nessa toada de formação do previdenciarista. Formação do advogado previdenciarista. Só vou deixar claro uma coisa: essa aula de hoje, excepcionalmente, é a segunda vez em 17 que aconteceu isso, ela é gravada. Ela foi gravada, mas ela só está sendo transmitida agora. Então, valeu demais esse comparecimento aqui. É uma aula gravada, vai ficar disponível por 2 semanas aqui no YouTube e imediatamente após o final da gravação, ela vai lá para a turma do UFC Prev, que tem acesso ilimitado e por tempo ilimitado a todas as lives aqui do YouTube. Mas sim, essa excepcionalmente não está sendo ao vivo, ela está sendo gravada, mas transmitida somente no nosso horário das 11 da manhã. Então, dito isso, vamos passar para o nosso tema, porque quando veio a reforma da Previdência em 2019, a aposentadoria especial ela foi muito modificada. E ao ter sido muito modificada, muitos advogados entenderam que ali estávamos diante de um final melancólico, né, de um benefício que tinha sido assim responsável pela era de ouro da advocacia previdenciária do final dos anos 90 e até a segunda década do ano 2000. Muitas e muitas coisas aconteceram com a aposentadoria especial em termos de mudança normativa e também de jurisprudência. E com frequência a gente tem movimento jurisprudencial diminuindo, arrefecendo direitos, restringindo acessos. Então, é um benefício que sofre muito, muito mesmo. E na reforma da Previdência sofreu, não a ponto de ser extinto, como muitos pregam, que vai terminar, no fim, no futuro não vai ter sentido nenhum. Não, ela vai ter sentido e ela tem sentido. Claro que agora o acesso é mais difícil e a gente vai falar exatamente sobre isso. A ideia dessa aula não é aprofundar aqui nesse momento a prática dos agentes nocivos em si, qual é o ruído, como é que funciona o agente químico e como é que eu faço a leitura do PPP. Não. A ideia aqui, de novo, nesse primeiro momento, ela é conceitual. Lembrando que a gente pode estar falando com colegas que estão começando, colegas que estão no meio da jornada, colegas que já estão muito mais avançados, e para todos estes, inclusive os mais avançados, revisitar conceitos é fundamental. Mas para quem está começando, sedimentar conceitos é absolutamente indispensável. Então, a gente tem que trabalhar a parte conceitual hoje, situar todo mundo na mesma página e aí depois cada um busca o seu aprofundamento. Claro, lá no FC Prev nós temos vários módulos com grandes especialistas do Brasil aprofundando o tema. Inclusive, a Adriane Bramante tem um módulo dissecando o PPP, professora Jéssica Cruvinel tem um módulo só sobre agentes químicos, professora Bruna Ortiz tem um módulo sobre o processo administrativo da aposentadoria especial. O professor Anderson Tomás Ribeiro tem um módulo de prática em aposentadoria especial e eu já encomendei 2 módulos novos para o FC Prev sobre aposentadoria de motoristas e cobradores e aposentadoria dos profissionais da saúde. Sempre aposentadoria especial. E além disso, no módulo introdutório, eu também trago os conceitos fundamentais dessa aposentadoria. Então, aqui é uma aula conceitual. Aula raiz, conceitual. Então, se é uma aula conceitual, vamos já abrir aqui a nossa tela e vamos compartilhar a tela. Vamos compartilhar o nosso doc. Aula 17, aposentadoria especial. O que primeiramente a gente tem que estabelecer, né, aqui dentro desse jogo, vamos dizer assim, da aposentadoria especial, dentro desse benefício de aposentadoria especial? A primeira coisa que eu quero trabalhar com vocês é o conceito. Qual é o conceito de aposentadoria especial? E aí a gente pode trabalhar com aposentadoria com critérios diferenciados. Garantida ao segurado
que desenvolve atividade com exposição a agentes nocivos químicos, físicos e ou biológicos. Químicos, físicos e ou biológicos. Então, é uma aposentadoria diferenciada para quem trabalha exposto a agentes nocivos. Condições, portanto, de insalubridade a princípio. Depois nós vamos poder falar um pouquinho sobre a periculosidade, mas de insalubridade. A princípio, condições de insalubridade. Dito isso, passamos ainda dentro desse conceito, não é? Dentro desse conceito de atividade ou da aposentadoria especial, a gente ainda pode ter aqui uma situação de que a emenda, ou até a emenda 103, bastava o tempo mínimo de exposição. Bastava o tempo mínimo de 15, 20 ou 25 anos de exposição, de contribuição, né, com trabalho, com atividade, 25 anos de contribuição, com exposição aos agentes nocivos. Portanto, no período pré-reforma, nós não tínhamos, só aqui fazer agora sim, vamos novamente compartilhar aqui a tela, agora sim. Nós não tínhamos, no período pré-reforma, nós tínhamos apenas a necessidade de cumprimento do tempo de contribuição. Até a emenda 103 bastava o tempo mínimo. Bastava o tempo mínimo. E também tínhamos as atividades perigosas, com previsão constitucional no artigo 201, parágrafo 1º. Então, o artigo 201, parágrafo 1º, falava em atividades nocivas e perigosas. Com a emenda 103, a periculosidade saiu. Periculosidade saiu do texto constitucional e há determinação de nova regulação da matéria com edição de lei complementar. Portanto, a lei complementar pode trazer de volta a periculosidade, não haveria problema, né? Não haveria problema. A questão é que, enquanto... Isso aqui vai em negrito, tá? Enquanto não for editada a lei complementar, valem os artigos... Vale o artigo 19 da emenda. Deixa eu só colocar em negrito aqui também, porque não tem por que não ficar em... Ué? O artigo 19 da emenda 103. Daqui a pouco nós vamos estudar esse artigo 19, né? Na verdade, é o parágrafo 1º. Parágrafo 1º, inciso 1, da emenda 103, e ainda uma regra de transição prevista no artigo 21 da lei complementar, ou melhor, da emenda 103. Temos, portanto, a regra transitória
do artigo 19, parágrafo 1º, que é aquela regra que, até que lei complementar disciplina a matéria, vale isso aqui. E a regra de transição, que é para aqueles segurados que já estavam no regime geral antes da reforma, temos essa regra de transição que minimiza o impacto. Por quê? Porque a reforma da Previdência alterou substancialmente os requisitos dessa aposentadoria. Na emenda 103, artigo 19, parágrafo 1º, inciso 1, o que nós temos como regra? Nós temos que os segurados que comprovem o exercício de atividades com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação, durante no mínimo 15, 20 ou 25 anos, nos termos do disposto no artigo 57 e 58 da Lei 8213, quando cumpridos. Poderão aposentar-se na especial os segurados nestas condições aqui. Nestas condições aqui. O que significa isso? Vamos lá. Vamos colocar aqui um pouquinho de tempero. Aqui, certo? E aqui as 3 regras. Olhem só que interessante isso aqui. Essa regra, ela vem em substituição à Lei 8.213, artigo 57 e artigo 58, que são os artigos que diziam que valem 15, 20 ou 25 anos de exposição a agentes nocivos, químicos, físicos e biológicos para a caracterização do direito à aposentadoria especial. Foi revogada esta regra e substituída por uma nova, enquanto uma lei complementar não tratar do assunto. Pode ser que a lei complementar venha e mude completamente esse jogo, e tudo bem. Mas até lá, o que vai valer? Vale isso aqui. A ideia de uma idade mínima para a aposentadoria especial. A idade mínima, portanto, vamos botar aqui, idade mínima passa a ser regra geral. Qual é a idade mínima? Depende do tempo necessário de exposição para aposentadoria especial. Para aposentadoria especial, cujo agente nocivo é o mais grave, a idade mínima é de 55 anos. Para o agente nocivo moderado, o agente nocivo mais grave normalmente é mineração de subsolo. Para o agente nocivo menos grave ou moderado, que é a mineração de superfície, poeiras de asbesto, 20 anos de contribuição com 58 anos de idade. Portanto, não basta ter apenas 20 anos de contribuição. Tem que ter 58 anos de idade. Quem é que diz se aposentadoria para 15, 20 ou 25 anos? Quem é que diz isso? Onde está a regra que determina se aquele agente nocivo é 15, 20 ou 25 anos? O agente nocivo, vamos colocar aqui, ó, agente nocivo e tempo mínimo. Decreto 3.048, e se não me engano, é o anexo. Vamos ver aqui agora. É o anexo. Vamos ver. O anexo 2. Eu acho que é o anexo 4. É o anexo 4. Vamos lá. Isso. É o anexo 4 que nos diz se aquele agente nocivo é para 15, para 20 ou para 25 anos. Anexo 4. Esse aqui, deixa eu botar até aqui em vermelho, vou grifar ele, vou colocar para cá, agente nocivo e tempo mínimo. Decreto 3.048, de 99, anexo 4. Portanto, a idade mínima passa a ser a regra geral,
Até que uma lei complementar nova disciplina a matéria. 55 anos para 15 anos de tempo especial, quando o agente for grave. 58 anos para 20 anos de tempo especial, quando o agente for moderado. E 60 anos de idade, quando se tratar de atividade especial de 25 anos de exposição, de contribuição. Ou seja, os agentes menos graves, os agentes leves. E 95% dos agentes são considerados leves, os agentes ruído, agentes químicos em geral, agentes biológicos, é a regra quase que geral da aposentadoria especial, aposentadoria aos 25 de atividade especial e 60 anos de idade agora com a reforma. E aí que tá. O que acontece? Até a data da reforma, a aposentadoria especial, ela era, até a data da reforma, ela era proventos integrais. Ou seja, 100% do salário de benefício. 100% do salário de benefício. Então, eu vou falar agora do período pré-reforma para depois a gente chegar no pós-reforma. Então, até a data da reforma, 15, 20 ou 25 anos de atividade. Renda mensal. Proventos integrais, ou seja, 100% do salário de benefício. Qual era, quando que este benefício cessa? Ele cessa com a morte, ele cessa com, obviamente, alguma revisão administrativa que constate equívoco na concessão, mas ele cessa basicamente com a morte do segurado ou então com o retorno à atividade especial após a concessão. O retorno à atividade especial após a concessão. Aqui, nós temos a hipótese de não cessação, mas suspensão do benefício, conforme julgamento do tema 709 pelo Supremo Tribunal Federal. Como eu disse, aqui a ideia é a gente dar um panorama geral da aposentadoria especial. Então, vejam, aqui nós temos 15, 20 ou 25 anos, proventos integrais, veja aqui, ó, eu vou colocar aqui, ó, sem idade mínima, a idade não tinha nenhum tipo de influência. Aqui, proventos integrais, 100% da idade, sem fator previdenciário, sem redutor em função da idade, sem fator previdenciário, cessação, morte, retorno à atividade especial após a concessão, suspensão do benefício conforme julgamento do tema 709 pelo Supremo Tribunal Federal. Importantíssimo aqui a gente entender um quadro que eu já montei antes para poder juntar agora na nossa aula, que é esses elementos que estão aqui. Claro, aqui, além dos 15, 20 e 25 anos, ele exige ainda 180 contribuições como carência. Isso no período até a data da reforma. Aí, nós temos esse quadro, ou essas três situações importantes para trazer para cá. Olha só, deixa eu só colocar isso em letras um pouco menores e organizado, para a gente poder trabalhar de uma forma mais visual. Deixa eu tirar isso aqui, deixa eu colocar isso aqui, e deixa eu colocar isso aqui. Ó, deixa eu colocar um pouquinho menor a letra. Até 28 de abril de 95, vigoravam estes decretos. O 53.831 de 64 e o 83.080 de 79.
E eles estabeleciam duas formas de enquadramento para aposentadoria especial. A forma de enquadramento por categorização profissional, por categoria profissional, e a forma de enquadramento por exposição a agentes nocivos. Então, ambos os decretos previam dupla forma de enquadramento. E na concepção do direito previdenciário, isso já chancelada essa concepção pelo Supremo Tribunal Federal em centenas, se não milhares de julgados, o direito previdenciário e as regras de concessão de benefícios e a regra de reconhecimento de tempo de contribuição é baseada na ideia de tempus regit actum. O tempo rege o ato. Ou seja, para períodos de trabalho até hoje, se nós formos fazer uma análise de um caso concreto e constatarmos que o cliente tem atividade especial, o período anterior a 28 de abril de 95, vai ser possível caracterizar se ele era, por exemplo, médico, se ele era, por exemplo, engenheiro, se ele era, por exemplo, motorista de caminhão, se ele era, por exemplo, metalúrgico, se ele era, por exemplo, pedreiro, uma série de questões, pedreiro até mais antigo, mas era possível enquadrar por estar presente naquela categoria profissional, ou seja, não tinha que demonstrar nenhuma exposição a agente nocivo. A necessidade de exposição a agente nocivo ser demonstrada surge em 95, quando acaba o regime de enquadramento por categoria profissional. E a partir de 28 de abril de 95, deixa de ser possível enquadramento por categoria e é necessária a demonstração da exposição. E não tem mais como não ser assim. Sendo que a partir de 97, inclusive, passou a ser exigido o laudo técnico das condições ambientais. Ou seja, até 97, só o único agente nocivo que exigia laudo era o agente nocivo ruído. Fora disso, somente exigia, fora disso, nenhum outro agente nocivo exigia laudo, bastava informação nos antigos formulários. Formulário DSS 8030, formulário SB 40, formulário DIRBEM 8030. E a partir de 97, para todos os agentes nocivos, passou a ser necessário o laudo. Para todos os agentes nocivos, passou a ser necessário o laudo técnico, que informa o agente nocivo e a intensidade desse agente nocivo. Portanto, o enquadramento aqui da atividade especial dependia, ou depende, né, atualmente, da comprovação da efetiva exposição ao agente nocivo. Não cabe mais enquadramento por categoria profissional. E essa exposição a agente nocivo tem que ser baseada num documento chamado formulário PPP. O formulário PPP é o perfil profissiográfico previdenciário, que é, na verdade, uma série de informações colocadas num formulário padrão, que hoje é eletrônico, inclusive, que tem um modelo no próprio INSS. E nesse formulário padrão eram colocadas as informações extraídas de quê? De um laudo técnico das condições ambientais do trabalho. Este laudo técnico tem que ser produzido na empresa, dentro da empresa, a cargo das empresas, mas somente dois tipos de profissionais podem confeccionar esse laudo. São eles o médico do trabalho e o engenheiro de segurança do trabalho. E esse documento tem que ser fornecido pelo empregador à empresa. Isso, apesar de ser regra antiga, ela vale até hoje. A forma de comprovar o direito à aposentadoria especial, seja na velha regra, seja na nova previdência, que exige idade mínima, etc., etc., é a mesma. Desde 97, nós temos a necessidade de laudo. E a partir de 2003, 31 de dezembro, nós passamos a ter o PPP, como sendo o documento por excelência, previsto lá no artigo 58 da Lei 8.213, que fala que o PPP vai extrair suas informações do laudo técnico das condições ambientais do trabalho. Assim funciona a aposentadoria especial quanto ao reconhecimento do direito. Falava eu sobre o tempo rege o ato. Significa que, se no período em que determinada circunstância fazia com que o período se considerasse tempo especial, não obstante a lei possa revogar isso, possa mudar isso, possa exigir novas formas de comprovação, vale o tempo, vale a regra vigente ao tempo da prestação da atividade.
Isso vale para enquadramento por categoria profissional, isso vale para agentes nocivos que não existem mais. Até 95, 97, o eletricista podia ser facilmente encaminhado para aposentadoria especial. Hoje, nós já temos um tema para vigilantes, que é o 1209 do STF, que vai atingir, vai irradiar efeitos nos eletricitários, porque se trata de atividade de risco, atividade periculosa, que desde 97 para o INSS não integra mais o rol de agentes nocivos, tanto eletricidade quanto porte de arma na vigilância. Por quê? Porque a periculosidade saiu, segundo a compreensão do INSS, do decreto lá de 97, é o 2172, eu acho, de 97, como os agentes nocivos. E não está mais no decreto no anexo 4. Mas até 97 estava. Então, até 97, se o período for de eletricista, vale. Até 95 por puro enquadramento e até 97 demonstrando exposição ao agente periculoso. A partir de então, para o INSS não vale, na jurisprudência sempre valeu. Inclusive, o antigo Tribunal Federal de Recursos, que na verdade era o tribunal antes da Constituição de 88, responsável pelo julgamento das matérias dos tribunais regionais federais, e que veio a ser substituído pelo STJ na composição da Constituição de 88, o TFR, Tribunal Federal de Recursos, ele tinha uma súmula, súmula 198, que permitia o alargamento dos agentes nocivos ou a ampliação do rol de agentes nocivos, referindo-se a este rol como meramente exemplificativo, desde que, no caso concreto, fosse demonstrado, a despeito de não haver previsão expressa daquele agente nocivo, o prejuízo efetivo à saúde do trabalhador, ou o risco de prejuízo efetivo à saúde do trabalhador. E a súmula 198 foi, durante muitos e muitos anos, eu diria décadas, invocada pelo STJ, inclusive no tema 534, para permitir que eletricistas tivessem aposentadoria especial, porque, embora não estivesse previsto tensão elétrica acima de 250 volts lá no decreto 3.048, e desde 97 não estava mais nos anexos dos agentes nocivos, ainda assim, pelo potencial de risco que tinha, pelo risco potencial, né, de lesão, de sérios danos, se caracterizava como atividade especial e, por isso, continuava sendo colocada ou continuava sendo deferida a aposentadoria especial judicialmente nesses casos. Só que agora, diante de um tema mais recente, que é o tema 1209, que afeta aos vigilantes, que diz respeito aos vigilantes com ou sem arma de fogo, nós temos a rediscussão disso agora no âmbito do Supremo Tribunal Federal. O Supremo vai decidir se o vigilante tem direito ou não tem direito à aposentadoria especial. E, recentemente, num recurso extraordinário que tratava de eletricista, o Supremo disse ao eletricista, vamos sobrestar os casos de eletricista, porque o tema 1209 a eles se estenderá. Então, enquanto não for definido o tema 1209, que é dos vigilantes, e agora com essa aplicação já delineada pelo Supremo para os eletricistas, os processos que tratam disso ficam suspensos no Brasil inteiro e não andam. E esse tema já teve na pauta, já saiu, já voltou, já saiu, deve entrar na pauta já na sequência. Dito isso, nós temos aí a regra antiga de enquadramento da aposentadoria especial, que era 15, 20 ou 25 anos de atividade especial, estava resolvida a questão, 15, 20 ou 25 anos já estava resolvida a questão, desde que comprovadamente exposto a agente nocivo ou até 95 demonstrada a exposição ou demonstrada a categoria profissional dele dentro daquele rol de categorias dos decretos de 64 e de 79, o 53.831 de 74 e o 83.080 de 79. A partir de 95, com a necessidade de comprovação de exposição a agentes nocivos. Só agente nocivo gerava direito e não mais o enquadramento por categoria. E a partir de 97, laudo pericial para todos os agentes nocivos, até 97 apenas para ruído. E mais recentemente, de 2003 para cá, 20 anos, nós temos aí o PPP, que é o formulário padrão emitido pela empresa baseado em LTCAT, laudo técnico das condições ambientais de trabalho. Acho que a gente resumiu bem essa situação. E aí nós temos, obviamente, inúmeros problemas práticos envolvendo a aposentadoria especial, porque é notória a resistência do INSS para a concessão dessa prestação. O INSS é extremamente rígido na análise e na verificação dos requisitos ensejadores da concessão de aposentadoria especial. Invariavelmente, o INSS entra em minúcias
envolvendo EPIs, envolvendo formalidades mínimas do PPP, que não obedece a determinadas formas que o INSS valoriza e valoriza muito, e acaba sendo um benefício com alta carga, altíssima carga de litigiosidade, a ponto de que o índice de concessão desses benefícios judicial ultrapassa 90% das concessões totais, ou seja, menos de 10% das concessões de aposentadoria especial são feitas no âmbito administrativo. 90% mais até são concessões derivadas de processo judicial. Não significa que 90% dos processos judiciais sejam procedentes, não é isso. Significa que 90% dos benefícios, que 90% dos benefícios previdenciários, 90% dos benefícios previdenciários de aposentadoria especial concedidos decorrem disso. Decorrem disso. Feitas essas observações, aí nós tivemos uma reforma da Previdência que atropelou a aposentadoria especial. Retira a periculosidade do texto constitucional, estabelece a revogação dos artigos 57 e 58 da Lei 8213, pelo menos no que diz respeito a requisitos de acesso, impõe idade mínima a título transitório até que uma lei complementar discipline novamente a matéria, e tem que ser lei complementar, não adianta ser lei ordinária, nem medida provisória, porque não pode medida provisória no Brasil, em matéria reservada à lei complementar. Aqui nós temos uma matéria reservada à lei complementar, apenas lembrando, né, que a lei complementar é aquela que exige um quórum qualificado para aprovação em ambas as casas do Congresso Nacional, Câmara e Senado, e esse quórum qualificado é de maioria absoluta, ou seja, 513 deputados federais, 257 votos favoráveis para aprovar uma lei complementar. 81 senadores, precisa de 41 votos para aprovar uma lei complementar. Quórum qualificado é a maioria absoluta dos membros da casa, não é a maioria dos presentes no dia da sessão. Essa é a maioria simples da lei ordinária. A lei complementar exige maioria qualificada. Até que uma lei discipline essa matéria, valerão aqueles requisitos estabelecidos no artigo 19, parágrafo 1º, inciso 1º da emenda 103. 55 anos de idade na aposentadoria especial com 15 anos, agente grave, 58 anos de idade quando se tratar de atividade especial de 20 anos de contribuição, 60 anos de idade quando se tratar de atividade especial de 25 anos de contribuição. Quando isso veio à tona, muita gente disse, é o fim da aposentadoria especial. Porque se 95% das aposentadorias especiais são de atividades com agentes nocivos leves, está exigindo 60 anos aqui para aposentadoria. Em relação à regra normal de aposentadoria, que é de 65 anos, a diferença ficou muito pequena. E, de fato, muita gente que estava próximo dos 25 anos da atividade especial na data da reforma estava muito longe dessa idade de 60. Então, imaginem quem estava com 24 anos de contribuição e 50 de idade, dentro de uma aposentadoria especial expectada aos 25 de atividade especial, porque a gente era leve, era um ruído, por exemplo. Cara, esse cara estava 1 ano da aposentadoria. E agora ele passou a ficar 10 anos da aposentadoria. Só que nós já passamos 5,5 da reforma. Esse cara hoje está com 55, 56 anos. Daqui a 4 anos, ele vai ter interesse na aposentadoria especial. Por quê? Porque ou ele se aposenta na especial, ainda que com 30 anos, 35 anos de atividade especial, ou ele se aposenta por idade aos 65. Então, para ele antecipar 5 anos de aposentadoria, ele vai ter que pedir especial. Ele vai ter que pedir especial. Não tem jeito. Então, ela deu um tempo, porque ela vai gerar uma janela em que há um gap aqui de segurados que estavam perto da aposentadoria em função do tempo, mas tornaram-se muito, ou ficaram muito distante dessa aposentadoria em função da idade que não tem. E aí, essa aposentadoria que deu um tempo, 10 anos depois da reforma, e eu falei sobre isso na data da reforma, falei, galera, essa aposentadoria ela vai dar um tempo, ela vai voltar. E agora ela começa a voltar. Porque tem interesse na antecipação na medida em que eu ganho 5 anos em relação à idade mínima. Pelo menos o homem, a mulher ganha 2 só. É pouco? É pouco. Mas, no período pós-reforma, a gente tem uma regra de transição, que aquela ali é a transitória. Antes disso, deixa eu só explicar qual é a diferença entre regra de transição e regra transitória.
A regra transitória é aquela que tem um tempo para durar. Já se sabe que ela não vai durar para sempre. Já se sabe que ela terá uma norma nova substituindo-a. E são essas normas que dizem assim, até que uma lei discipline a matéria, funciona assim. A regra de cálculo do artigo 26 da emenda 103 é uma regra transitória. A regra da aposentadoria especial com a idade mínima aqui prevista também é uma regra transitória. Por quê? Porque ela vai ser substituída por uma regra nova permanente por lei complementar. No caso dos cálculos, por lei ordinária. No caso da aposentadoria especial, por lei complementar. Significa que essa é uma regra que, em que pese esteja no texto constitucional da emenda 103, e ela está na emenda 103, que é uma norma com status constitucional a princípio, essa regra específica tem status de lei complementar, porque ela pode ser substituída por uma lei complementar, ela pode ser revogada por uma lei complementar. Se não fosse ela uma regra transitória e fosse uma regra de transição, ela só poderia ser revogada por uma nova emenda constitucional. E é o que acontece com essa regra de transição do artigo 22, ou artigo 21, perdão. Do artigo 21 da emenda. Essa regra de transição do artigo 21 da emenda é uma regra que existe, e a regra de transitória para isso, para proteger expectativas de direitos frustradas por uma regra nova, que impõe requisitos mais rígidos para obtenção do direito. Quando tu tem uma norma nova que impõe requisitos mais rígidos, isso decorre de uma reforma constitucional, é natural que venham regras de transição para ampararem aquelas pessoas que estavam no sistema com uma expectativa e se viram frustradas. E essa regra de transição do artigo 21, ela diz o seguinte, eu vou copiá-la aqui. Aqui, ó. Segurado que tenha se filiado no regime geral, até a data de entrada em vigor dessa emenda constitucional, cujas atividades tenham sido exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação, na forma do artigo 57 e 58, poderão aposentar-se quando o total da soma resultante da sua idade e do tempo de contribuição e o tempo de efetiva exposição forem, respectivamente, de 66 pontos e 15 anos de efetiva exposição. 76 pontos e 20 anos de efetiva exposição. 86 pontos e 25 anos de efetiva exposição. Aqui é muito importante entender o seguinte. Existe um requisito essencial para essa regra. É ter o segurado 15, 20 ou 25 anos de exposição a agente nocivo. Grave, moderado ou leve. 15, 20 ou 25 anos. Tem que ter isso. Tem que ter isso. 15, 20 ou 25 anos de exposição a agente nocivo. Só que ele não precisa ter idade mínima de 55, 58, 60. Se ele já estava no regime previdenciário na reforma, na data da reforma, ele pode, quando cumprir 15, 20 ou 25 anos, somar o que ele tem de tempo de contribuição e idade. Se a soma do tempo da contribuição e da idade chegarem a 66 pontos e forem 15 anos de efetivo exercício de atividade com exposição a agente nocivo grave, ele aposenta. 76 pontos para nocivo médio e 86 pontos para agente nocivo moderado. Desculpe, leve. O que significa isso? Que eu tenho que pegar o tempo mínimo de exposição que ele precisa ter para aquela modalidade, 25.
vamos pensar em ruído. Tem 25 anos de exposição a ruído acima de 90? Tem. Tem. Vamos pensar no ruído acima de 90. Tem 25 anos. Porque acima de 90 sempre valeu, né? Tem 25 anos. Beleza. Qual é a idade dele? 51. 25 mais 51 dá 76. Não. Não, ele tem 56 anos de idade e tem 25 de atividade especial. Ele tem 81 pontos. Está longe ainda. Só que tem um detalhe. Se ele tem os 25 anos de atividade especial, ele está com requisito de elegibilidade para essa regra. E para somar, vale o tempo especial dele, que é de 25, a idade dele, que é a real, e mais o tempo comum não especial que ele tenha também. Então, vamos supor que ele tenha 25 de atividade especial, mas 5 de rural lá de trás. No total, ele tem 30. Mas ele tem os 25 de atividade especial? Tem. É elegível à regra? É. Como é que faz a pontuação? 25 de especial mais 5 de comum mais a idade. Portanto, se ele tem 56 anos de idade, 25 de especial e 5 de comum, ele tem 86 pontos. Ele aposenta nessa regra. E ele tem 30 anos de contribuição. Claro, aqui a idade e o tempo serão apurados em dias para somatória de pontos, tá? Então vale ter ano quebrado, idade quebrada. A questão é, como é que fica a renda mensal dessa aposentadoria? Aqui entra o problema. Ela entra na regra geral da reforma da Previdência. Ou seja, 60% do salário de benefício, acrescidos de 2% para cada ano de contribuição, além dos 15 da mulher e 20 do homem. No período pré-reforma, 100% do salário de benefício sem fator previdenciário e a média dos 80% maiores salários de contribuição. Nossa, fantástico. Pós-reforma, seja na regra transitória, que tem a idade mínima, seja na regra de transição, ambas têm a renda mensal atrelada à ideia de proporcionalidade de proventos. 60% mais 2% para cada ano de contribuição, além dos 20 da mulher e 15, ou 20 do homem e 15 da mulher. Pensando no exemplo que eu dei, que ele tinha 30 anos de contribuição, sendo 25 de especial e mais 56 de idade. Fechou os 86 pontos. Como é que fica a renda mensal dele? 30 anos, confere ao homem, se fosse homem no caso aqui, confere ao homem, lembrando que a aposentadoria especial nunca distinguiu gênero, sempre foi igual para homens e mulheres. No caso aqui, ele é homem, 30 anos de contribuição conferem ao homem uma renda de 80% da média, porque ele tem 60% mais 2% por ano além dos 20. Como ele tem 10 anos além dos 20, ele tem 20% mais 60%, 80%. A aposentadoria especial, uma vez concedida, é um benefício programado que é pago, normalmente, até o óbito do segurado. Porém, dito antes já, e apenas repriso agora, temos o tema 709 do Supremo Tribunal Federal, que julgou constitucional a regra do artigo 57, parágrafo 8º, da Lei 8213, que determina a cessação da aposentadoria especial quando quem nela estiver aposentado, nesta modalidade estiver aposentado, retornar à atividade ou permanecer na atividade com exposição a agentes nocivos. Óbvio, se é uma aposentadoria antecipada para proteger o trabalhador contra a agressão de agentes nocivos, naturalmente se exige que ele não continue exercendo essa atividade com agentes nocivos e recebendo a aposentadoria ao mesmo tempo. Caso ele incorra nessa irregularidade, o INSS, percebendo isso, haverá de suspender o pagamento da aposentadoria especial até que ele efetivamente deixe de exercer a atividade especial que estava exercendo e podendo, inclusive, cobrar retroativos à data em que o INSS constata que ele começou a trabalhar na atividade especial até a data que o INSS suspende o benefício. Tem que ter muito cuidado com isso, especialmente nos processos judiciais, que estão acabando agora e que determinam a concessão dessa aposentadoria especial, mas o teu cliente não quer parar de exercer atividade. O que dá para fazer no processo judicial? Essa estratégia é bem interessante. Dá para pedir a concessão do benefício já com o status de suspensão, porque aí o benefício é concedido e você justifica o pagamento dos atrasados, porque o Supremo disse que os atrasados do processo
têm que ser pagos porque ele não teve a opção de escolher. Naquele período, ele foi obrigado a trabalhar porque não tinha como ele escolher ficar com a aposentadoria, porque o INSS tinha indeferido administrativamente. Então, são situações que vão moldando a atuação do advogado e vão capacitando o advogado para enfrentar problemas práticos cada vez mais sérios. Cada vez mais sérios. E essa aposentadoria especial, ela tem uma carga de litigiosidade muito forte, porque o INSS, como eu disse, ele é extremamente rígido na análise dos requisitos para esse benefício, na análise dos agentes nocivos. Se existe realmente a exposição habitual e permanente, que é o requisito, o binômio, é a habitualidade e permanência da exposição. Sobre isso, inclusive, tem alguns temas da TNU que devem ser observados aqui na análise desse benefício. Temas como 205, 208, 213, temas do STJ também que tratam da aposentadoria especial, precisam ser aí o tema 998, o tema 709 do Supremo, o tema 534 do STJ, tem muitos temas envolvidos. E para cada situação concreta, o advogado precisa estar preparado com muita técnica e com muita, mas muita profundidade do conhecimento. Na prática, a gente precisa muito isso. E tem problemas práticos que vão desde o agente nocivo em si, a questão da intensidade, do ruído, do EPI, tem EPI. Agora mesmo tivemos o tema 1090, falando da questão do EPI, que se tiver menção no PPP que tem EPI, o STJ está dizendo, olha, se tiver menção, né, no PPP que tem EPI, não basta simplesmente dizer que o EPI não tem eficácia. Tem que provar que ele não tem eficácia. Tem que trazer elementos que infirmem a eficácia do EPI no processo. A menção ali gera uma presunção de eficácia. A gente que tem que fazer a prova contra isso. E se eu não estou satisfeito com o PPP que chegou, é um problema na estratégia. Eu posso impugnar ele em juízo previdenciário, se eu cair no juizado especial, não tem prova. Não vai fazer perícia. Será que eu tenho que entrar com uma ação trabalhista? Será que eu preciso fazer algum movimento dentro da empresa para tentar conseguir melhorar? Se eu tiver relacionamento, ótimo, mas se eu não tiver, como é que eu faço? Tudo isso é a prática. Por enquanto, a gente está aqui para discutir a parte conceitual. Conceitualmente, a aposentadoria especial é aquela concedida ao segurado com antecipação em função dele ter exercido atividades por um determinado lapso temporal com exposição a agentes nocivos prejudiciais à sua saúde. Até uma determinada época, bastava ele se enquadrar em um tipo de profissão que ele já tinha presunção de exposição a agentes nocivos. Ou então ele demonstrava a efetiva exposição, só que não precisava de laudo. E essa época foi até 28 de abril de 95. A partir de então, somente a exposição a agentes nocivos efetiva pode ensejar a concessão da aposentadoria especial. E a partir de 97, tem que ter laudo para todos os agentes nocivos. Até então, apenas o ruído, apenas para ruído, a lei exigia laudo técnico ou laudo indicando a exposição, comprovando a intensidade do ruído, indicando a exposição. Então, essa é a forma conceitual para compreender esse fenômeno da aposentadoria especial. Muitos disseram que ela estava com os dias contados. Eu diria, agora ela está retomando as suas atividades. E não obstante tudo isso que eu falei, tem projeto de lei para regulamentar, lei complementar para regulamentar a aposentadoria especial, e no projeto de lei, inclusive, já se fala, em alguns projetos de lei já se fala em antecipação da idade para 50 anos, em vez de 60, por exemplo. Então, vai diminuir bem, né? Talvez a idade mínima aí no futuro. E talvez também a gente consiga mexer no valor da renda mensal, porque na nova Previdência ela ficou comprometida, especialmente porque entrou na regra de proporcionalidade. E a proporcionalidade ela é muito cruel com o benefício de aposentadoria especial, porque é um benefício por antecipação. E antecipando, ele vai ter uma renda menor. Então, se mexe no requisito, exigindo idade mínima, e ainda se mexe no critério de concessão do valor da renda, né? Reduzindo drasticamente o valor da renda. Então, essa é a aposentadoria especial a ser apresentada numa live como essa. A partir daqui é aprofundamento. E aprofundamento exige especialidade, especificidade, análises pontuais de situações muito específicas. E por isso que nós temos no FCPrev, que é a nossa escola de formação de previdenciaristas, um módulo só com a professora Adriane Bramante, que é a maior autoridade do Brasil em aposentadoria especial, e ela traz o módulo Dissecando o PPP,
pegando o PPP e como ler um PPP. Depois nós temos um módulo com a professora Jéssica Cruvinel. A professora Jéssica Cruvinel, ela trabalha os agentes nocivos químicos. Fantástico módulo da professora Jéssica. Professora Bruna Ortiz trabalha o processo administrativo. Como fazer deste processo administrativo algo útil para a concessão da aposentadoria especial, na medida que muita gente bate na trave no administrativo só por bater para levar para o judicial. Mas o levar para o judicial tem que ser um bater no administrativo bem batido. É levar um bom não. Um bom não é aquele em que eu fiz tudo o que eu podia para conseguir um sim e tive um não. Todas as provas já estão lá, eu já fiz os elementos, eu já trouxe os elementos necessários para, no processo judicial, poder avançar. Então, cuidado com o ajuizamento. É preciso ter essa consciência. É preciso ter essa consciência. E já encomendei outros 2 módulos também de aposentadoria especial com uma professora top de linha e ela vai estar apresentando esses 2 módulos ainda no mês de junho. Se vocês quiserem conhecer, dá uma olhada nesse vídeo que vai começar daqui a pouquinho, logo depois que eu encerrar a aula. E eu encerro agora, convidando todo mundo que já é da FC Prévio para assistir essa aula de novo, porque lá ela vai ficar disponível por tempo ilimitado. E quem não é, dá uma olhada no recado. Vale a pena você assistir o que está por vir aí nesse vídeo, porque é imperdível. E é só para você que está assistindo agora, tá bom? Um grande abraço para todo mundo. Me desculpem não estar ao vivo hoje com vocês, mas mesmo não estando ao vivo, a gravação é inédita e foi feita no dia de ontem, que para mim é hoje, para vocês é ontem, para mim é hoje, e o amanhã é o hoje de vocês. Olha que loucura que a gente está fazendo aqui, mas tudo isso para te entregar o melhor conteúdo possível dentro das minhas limitações, obviamente, dentro das minhas limitações, mas te entregar o melhor conteúdo possível para que você possa aproveitar e cada vez mais desenvolver a sua, a nossa, de todos nós, a advocacia previdenciária. Um grande beijo e até a próxima quarta-feira com mais uma aula especial só para você. Valeu. Tchau, tchau.